A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor para você, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, esteja sobre nós, sobre essa casa, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor nos alcance, a misericórdia dele já se renovou nesta manhã por mim, por você, e é por causa dessa misericórdia nós não estamos sendo consumidos. Então vamos louvar ao Senhor por isso, vamos engrandecer ao nome do Senhor por isso, exalte ao Senhor por estar vivo. Será que você pode render louvores e graças a Ele por estar vivo, por ter passado mais um dia de existência, por tanta libertação que os nossos olhos não conseguem ver, mas que Ele nos concedeu. Graças a Deus por isso, porque a gente passou mais uma semana. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Nós vamos hoje conversar, seja bem-vinda aqui no Instagram, aqui no Facebook, nós vamos conversar hoje, bater um papo. Quero que vocês enviem perguntas, se não entender, pode perguntar. Não é pregação, né? Pregação é que a gente não pode parar o pregador e fazer perguntas, mas é um bate-papo, é uma conversa, nós vamos conversar e amém, amém, amém. E a gente pode sim tirar nossas dúvidas. Ah, missionária, eu não estou entendendo isso, a senhora falou isso, como é? Pode fazer perguntas, nós temos aqui 50 minutos de um bate-papo e depois você pode ir lá no meu YouTube e compartilhar com outras pessoas, compartilhar para o seu WhatsApp para depois você assistir quantas vezes quiser, tá bom? Quando a gente termina aqui, tanto no Instagram como no Facebook, a gente envia imediatamente para o YouTube para ficar lá gravado. Meu canal, Miss Elizabeth Bonfim, tem mais de 400 vídeos lá, vários temas, o tema que você imaginar lá tem, né? Meu canal é muito antigo, então tem mais de 400 vídeos, tem pregações, tem seminários, tem palestra, né? Tem esses bate-papos que a gente está fazendo, segunda, quartas e sexta, para casamento. Então, você quer assistir depois, ou se distrair um tempinho, vai lá no meu canal, se inscreve, toca lá no sininho, curte, toca no sininho, porque toda vez que sobe mensagem lá, ele vai avisar a você, ok? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa conversa que nós vamos ter. Escolhas, a sua escolha pode ou não pode afetar a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade que tu nos concedes de podermos estar aqui para falar sobre o que diz a tua palavra aos nossos corações. A tua palavra é fonte de alimento para as nossas vidas, ela que nos conduz. Nós não vamos falar nada, Senhor, do que eu acho, do que eu penso, do que aconteceu com minha família, mas o que está escrito na tua palavra para as nossas vidas. Abre o nosso coração e não permita que a tua palavra volte vazia, mas que encontre coração e faça morada. Eu quero te pedir por essas vidas que vão assistir nesta noite, mas aquelas, ó Senhor, que vão assistir depois lá no canal, outras pessoas talvez estejam no trabalho, no leito de um hospital, na rua, e Senhor, eu quero te agradecer e engrandecer em nome de Jesus. Amém. Eu aqui orando me lembrei de uma mensagem que eu recebi uma vez de uma moça que estava assistindo o meu vídeo no ônibus. Muito engraçado. Ela nunca tinha entrado no meu canal, no meu Facebook, não sei se foi pelo Facebook, acho que foi no canal. E ela disse que caiu assim de paraquedas no canal e foi assistir aquele vídeo. E foi muito lindo essa mensagem que ela me enviou. Ela tinha ido trabalhar, era cedinho, e ela estava com a sua bolsa toda arrumada para não voltar mais para casa. Tinha decidido que não queria mais continuar o seu casamento. Depois do trabalho, ela ia embora. E ela mandou mensagem para mim que ela começou a ouvir no ônibus. Se você compartilhar essa palavra, ela alcança muitos lugares, amém? E ela diz que, ouvindo aquela mensagem no caminho de ir para o trabalho, ela
entendeu que era para lutar pelo seu casamento, que não era para ir embora, e ela manda na mensagem: muito obrigada, eu não conheço a senhora pessoalmente, mas essa mensagem me ajudou a retornar para minha casa. Quando eu largar do trabalho, eu não vou embora, eu estava com a bolsa já toda arrumada para de lá e ir embora. Então seja um canal de bênção, compartilha com outras pessoas, né? Eu até comentei com meu esposo, nós oramos. Um dia um rapaz estava numa prisão, eu não sei como, não me pergunta, porque eu não sei, mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu ouvi uma mensagem, ele tinha sido preso injustamente, e ele passou também para a esposa dele, que também tinha sido presa injustamente, e nós ficamos acompanhando, eu orando, meu esposo também. A princípio a gente ficou um pouco assustado, né, porque de prisão, como é que é isso, como pode, mas graças a Deus, ele mandou depois a mensagem que estava na igreja, mandou o pastor dele mandar um áudio para mim agradecendo, porque realmente eles tinham sido presos injustamente, né, tinha sido calúnia, algo que eles não fizeram, e eles estavam soltos. Então essa mensagem, se você compartilhar, ela alcança várias pessoas. É por isso que sempre quando termina, eu lanço lá pro canal do YouTube. Por quê? No YouTube fica lá, ó, tem mensagem lá de quando eu era bem novinha. Então vamos lá falar hoje sobre escolhas. As nossas escolhas, elas trazem algumas consequências. Boa noite, deixa eu dar logo boa noite para vocês. Seja bem-vinda, né, Luciene? Deus te abençoe. Marione, Maciel, Kelly, Alana, Danilo, meu bebê, hoje também vai assistir, glória a Deus, né, Kelly? Missionário Deane, Simone, Margarete Sabine. Margarete, senti falta de você quarta-feira, viu? Toda vez que você vem, quarta-feira você não vem para a live. Deixa eu ver aqui, Cléia Fernandes, Carmen, e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos falar, mames! Amo vocês, meus bebês. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, né? Quando nós não temos determinada maturidade, e maturidade não se alcança com idade, né? Às vezes você conversa com pessoas, né, de idade avançada, mas não tem maturidade. E aí você fica olhando, meu Deus, mas ela tem idade, ele tem idade, mas não tem a maturidade. Maturidade se alcança com as coisas que a gente vai passando na vida e vai aprendendo com ela. Verdade? Então, quando a gente não tem muita maturidade, a gente pensa assim. Eu não sei se você já pensou assim. Eu já, quando era adolescente, eu sempre pensava assim: a vida é minha, eu escolho dela o que eu quiser, não devo não, só devo a Deus. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. Mas quando a maturidade vai chegando, a gente vai entendendo que não é bem assim, não é verdade? Não é bem assim. A vida é nossa, lógico, a vida é minha, a vida é sua, a gente escolhe, né, o que vem, mas a gente tem que entender que essas escolhas, elas trarão consequências. Então, quando a gente vai fazer essas escolhas, a gente não pode pensar só na gente. Quando a gente não tem maturidade, a gente pensa, a vida é minha, eu não devo nada a ninguém, eu faço minhas escolhas. Mas quando a gente adquire uma maturidade, a gente passa a perceber que as escolhas que eu tenho pode afetar as pessoas que estão ao nosso lado, pode afetar a nossa família, não é? Pode afetar a família inteira. Então, já é uma maturidade para entender. Quando eu vou escolher algo, a quem é que pode ser afetado com essas escolhas? Quem é que pode ser atingido através dessas escolhas, né? Então, quando a gente adquire essa maturidade, a gente sabe que as nossas escolhas, elas irão ter consequências para nós e para quem está do lado, ó. Não é só para nós. A gente vê isso na Bíblia. Primeiro, antes de entrar na área da família, vamos ver que também para amigos podem acontecer isso, né? Porque você pode dizer, essas consequências é só para a família? Não, é para quem, onde você estiver. Trabalho, igreja, suas escolhas podem afetar. A Bíblia diz que Jonas, né, ele recebeu uma ordem do Senhor. Vai para Nínive, Jonas.
E Jonas decide, não, eu não quero ir para Nínive, eu vou para Tarsis, né? E aí ele pega aquele navio, ele vai para Tarsis, só que quando ele está no meio do caminho, por causa da desobediência dele, porque ele escolheu desobedecer, a Bíblia diz que ele dorme, né? Às vezes a pessoa, quando está fora do centro da vontade de Deus, fica letárgico, né? Ele dormiu, não sei como. E as pessoas lá padecendo, o barco naufragando, aquela agonia, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E então do navio vai lá e diz, como você pode estar dormindo? Está todo mundo aqui nervoso com o que está acontecendo. E aí ele acorda e aí ele percebe que o que estava acontecendo, né, era por seu motivo. As pessoas começam a conversar com ele. Então, os amigos de Jonas pagaram um preço por causa da sua desobediência, né? Tiveram que jogar seus pertences fora do navio, né? Tiveram que perder muitas coisas, tiveram medo, passaram por um período. Quem faz uma viagem de navio já é tenso, imagina aquela agonia toda, aquele naufrágio ali, e aí ele descobre que a escolha dele trouxe consequências para outras pessoas também sofrerem. Você está vendo que as nossas escolhas podem afetar, ou se forem escolhas boas, pode trazer coisas boas para as pessoas, mas se forem escolhas ruins, as consequências também afetarão as pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que a gente tem que ter a paz do Senhor, amada. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bom você estar aqui conosco para nós conversarmos sobre isso. Escolhas e consequências. Então, quando eu me caso, né? Nós vamos falar sobre casamento. Nós estamos falando sobre casamento. A live da segunda, quartas e sextas, 22 horas, é um bate-papo sobre casamento. As lives que eu estou fazendo depois do almoço, ali na pia, né, a terapia da mulher, quem ainda não assistiu, eu só faço só no Facebook, pode ir lá e assistir terapia da mulher que eu estou fazendo todo dia. Mas segunda, quarta e sexta, às 22 horas, é só sobre casamento. Então, quando a pessoa é casada, né? E aí já a maturidade já deve estar sobre nós, sobre os nossos ombros. E aí a gente tem que pensar, o que eu vou escolher pode sim afetar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Eu já não posso ser tão inconsequente e tão imaturo de dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. Por quê? Porque eu já tenho a maturidade para entender que se eu fizer uma má escolha, se eu fizer uma escolha que não é boa, as consequências ruins virão, né? Se eu fizer, graças a Deus, umas boas escolhas, as consequências boas também virão sobre a vida dos nossos filhos, do esposo, da esposa, não é verdade? Nós vemos Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e aí ele decide não largar toda a parentela, ele leva o seu sobrinho, né? Uma pessoa que ele amava, uma pessoa que, né, ele estimava, e ele diz, não, Ló vai comigo. E a Bíblia mostra que a um determinado tempo eles começam a ter conflitos, porque a bênção estava sendo derramada para Abraão. E quem estava do lado recebe a bênção, você sabe disso, né? É por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a mulher santa santifica o seu marido, a mulher santa traz a santidade para dentro dessa casa, a mulher santa santifica o ambiente onde ela está. Abraão era um homem santo que obedeceu ao Senhor, e quem estava do lado dele, consequentemente, era abençoado. E Ló, né, começou a ser muito abençoado e ele esqueceu que estava sendo abençoado, porque ele estava coladinho com quem tinha a ordem da promessa. E aí, quando ele começa a crescer muito, a Bíblia diz que os seus pastores, depois vocês podem ler, tá? Gênesis capítulo 13. Tá? Gênesis capítulo 13. Os seus pastores começam a discutir, nosso rebanho está muito grande, e os pastores começam a brigar, né, os trabalhadores, e aí Abraão diz assim, não, Ló, nós vamos ter que decidir, não dá para a gente continuar juntos, né? Maturidade também,
de entender que às vezes não dá para caminhar junto determinadas pessoas, né? Tem que haver um desligamento para que evite conflitos. Não estou falando mais de casamento, estou falando de amizade, de pessoas, de discernimento. E ele teve esse discernimento. Ló, escolhe aí para você qual é a terra que você for. Porque para onde você for, se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. E a Bíblia diz que Ló, a paz do Senhor, Ló, quando olhou para as campinas e viu aquela coisa linda, maravilhosa, né? Ele disse, é para cá que eu vou. Eu particularmente, a gente vai lendo essa história depois, né? Eu diria assim, não, Abraão, eu não quero sair de perto de você de jeito nenhum, porque eu sei que a bênção está com você. Mas ele não, ele olhou para aquela terra linda e maravilhosa e disse, é para cá que eu vou. E a escolha dele foi ruim. A escolha dele afetou a sua família, porque ele olhou e achou lindo o lugar, a campina era linda, a terra era maravilhosa, e ele pensou que a bênção estava sobre a terra, mas a bênção estava sobre Abraão. Para onde Abraão fosse, Deus iria abençoar. E ele escolhe, e aquela cidade se torna uma Sodoma e Gomorra. Né? Então foi uma consequência ruim. As nossas escolhas, a gente tem que entender esse processo. Ela pode trazer bênçãos ou maldição. Ela pode trazer bênção ou vários conflitos. Então, se eu tenho maturidade, que eu estou casada, quando eu vou decidir sobre trabalho, né? Se eu vou decidir compro ou não compro esse carro, me mudo ou não me mudo dessa cidade. Vocês lembram de Abimeleque? Que decidiu... É Abimeleque o nome dele, meu Deus? É isso mesmo. Que decidiu sair com Noemi. Gente, é Abimeleque? Agora me deu um branco. Que ele decidiu sair com Noemi, seus filhos, para a terra de Moabe. Elimeleque, não é Abimeleque, Elimeleque. E ele decide ir. E a decisão dele iria também afetar toda a sua família, porque ele foi para uma cidade, a terra que não era de Deus, de um povo que não serviu ao Senhor, mas ele decidiu ir, porque ele estava num tempo difícil, ali onde ele morava, o povo de Israel tinha fome, tinha em Betel, né? Estava passando por várias necessidades, e ele não quis enfrentar aquela necessidade, ele ia em Betel. E ele pega toda a sua família, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai embora para Moabe. E há consequências, né? E quando os filhos dele chegam a morrer, ele morre também em Moabe, e só fica Noemi. E é tão interessante que a Noemi, ela bota a culpa totalmente em Deus. E não é assim que acontece nas nossas vidas, quando a gente faz escolhas e as escolhas não são boas, e quando a gente está passando o processo daquela escolha, a gente começa a dizer, Deus é injusto, porque Ele está permitindo eu passar por isso, porque minha família está passando por isso. Quando Noemi falou assim, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Mas como assim? Eu faço minhas escolhas, eu escolho sair de uma cidade para outra sem saber se é da vontade do Senhor ou não, e quando vem a aflição, a culpa é de quem? É de Deus, né? Então, as nossas escolhas, elas têm consequência, e quando nós somos casados, a gente tem que colocar na nossa mente que o que eu vou escolher, seja o que for, se for bênção, glória a Deus, toda a minha família vai ser abençoada. Agora, se for problema, se for processo, infelizmente, não é só você que vai passar. É toda a sua família que vai passar. Então, um homem, por exemplo, quando ele decide, eu vou beber. A vida é minha, eu quero beber, eu sou novo ainda, posso beber, ninguém manda em mim. E aí, o que acontece? Ele tem que pensar toda
escolha dele vai trazer uma consequência para a sua família. Vai maltratar sua esposa, ela vai ser infeliz com isso. Os seus filhos vai ver um sacerdote da casa, um sacerdote do lar, perdendo aquele reinado de sacerdote porque está bebendo, está trazendo confusão para dentro de casa. Então, as nossas escolhas, elas têm que ser baseadas pela palavra do Senhor com muita oração. Com muita oração. Tudo que a gente vai escolher, até servos de Deus, às vezes, por isso que eu gosto muito daquela parte da Bíblia, e quando eu quero que meu esposo me escute, eu uso muito, né? Aí uma dica para as mulheres, quando Deus diz assim, Abraão, Abraão, escuta a Sara. Ah, é linda essa parte, né? Toda vez que eu falo que eu quero falar alguma coisa, eu espero que o meu esposo escute Sara, que é Elizabeth, né? Então, por quê? Porque quando eles... A paz do Senhor para você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode mandar perguntas aí, hein, gente? Peraí, eu vou agora parar para ver se tem perguntas. Pode mandar pergunta. Pergunta para a gente responder. Deixe Deus ser Deus em nossas vidas, é verdade. Deixar Deus ser Deus em nossas vidas é quando também a gente faz escolhas baseadas na palavra de Deus. Lembra de Davi? Davi, ele todas as vezes que ia escolher algo para a sua vida, ele parava para orar e perguntar ao Senhor se era correto, se era o certo ou não. Essa Tati Silva, me tira aqui uma dúvida, é Tati Bispo? Porque hoje eu estava vendo no Instagram e eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou falando com Tati Bispo e não é Tati Bispo, é outra Tati. Se for, me confirma aí. Então, para deixar Deus, né, como disse o amado irmão, muito obrigada, pode enviar perguntas. Deus ser Deus em nossa vida, a gente precisa fazer as nossas escolhas baseado no que diz a palavra. Aê! Então é com você mesmo que eu estava falando, eu pensei que era com outra Tati. Toda vez quando eu entrava na live, eu dizia, oi, Tati Bispo, né? Achando que era Tati das bebezinhas, mas hoje eu olhei e tinha outra. Eu falei, então não é ela. Então, nós precisamos entender. Por isso que Davi, eu creio, que, como a Bíblia diz, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque até nas guerras, para onde ele ia guerrear, ele sempre perguntava, é da tua vontade, devo ir ou não devo ir, me dê uma resposta. As nossas escolhas devem ser baseadas no que Deus está falando para nós. E muitas vezes Deus usa alguém de casa. Ou é a esposa para o esposo, ou é o esposo para a esposa. Deus usa e a gente precisa entender isso. Eu me lembro, deixa eu dar aqui um exemplo rapidinho. Há uns 10 anos ou mais atrás, uns 10 anos ou mais, uns 15 anos atrás, não, muito mais, uns 15 a 16 anos atrás, meu esposo decidiu vender um carro. E ele iria deixar continuar o nome nele, mas a pessoa iria pagando. E eu falei assim, amor, acho que não dá certo isso, não dá certo. Não, mas a pessoa era padre, né? É um padre, e assim, conheço ele, é uma pessoa de direito. Eu falei, mas amor, não, amor, vai dar certo. E olha, irmãos, vocês não imaginam quantos aborrecimentos nós tivemos através dessa escolha, né? Falando isso, que foi há 15 anos atrás, mas quantas vezes na nossa vida, se a gente não parar para pensar as consequências que virão às nossas escolhas, a gente tem que sempre, graças a Deus, hoje em dia eu não sofro mais do meu esposo não me ouvir, porque ele entendeu. Quando eu também quero algo, a primeira coisa que eu faço para orar é, Senhor, se realmente é o melhor para mim, toca no coração do meu esposo. E é isso realmente que acontece. Amém. 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 Não faz isso não esfria não. Mas mesmo se você esfriar, o teu esposo vai ser uma bênção usada por Deus para te ajudar. Sabe por quê? Porque Eclesiastes diz assim, que quando um está fraco, o outro ajuda a levantar. Quando um está fraco, o outro ajuda a levantar.
né? Então, o relacionamento, principalmente se os dois forem evangélicos, é para isso, é para um ajudar o outro, sabe? É para um, olha, não faz essas escolhas não estou sentindo, não vai ser bom para você, e um vai ajudando o outro. Na área espiritual, como disse também aqui a nossa irmã, né? Às vezes o marido está mais forte buscando, e às vezes a mulher é que está mais forte buscando, mas um ao outro precisa fechar as brechas e ajudar, sim, um ao outro. Então, as nossas escolhas, a gente tem que entender. Como eu estava falando para vocês, eu sempre peço. Eu me lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, começou a vir muitos convites para eu viajar. E eu comecei a ficar preocupada. E eu disse assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz através da boca do meu esposo. Se ele disser que permite, que não tem problema, eu irei saber se é a tua vontade, porque eu quero fazer uma escolha certa. Eu não quero fazer uma escolha errada. Eu não quero sair da minha casa para viajar se não for uma coisa boa para o meu casamento, para os meus filhos. E eu comecei a orar assim. E quando eu comecei a falar com meu esposo, olha, eu estou preocupada. Não, minha filha, vá na bênção, nós cobriremos você, nós estaremos aqui, vá na paz. Então, as nossas escolhas têm que ser oradas e tem que separar para ouvir também a voz, né, um do outro. Porque as nossas escolhas, elas vão afetar toda a nossa família. A minha escolha nunca afetará só a mim. Se um homem decide gastar dinheiro, não ser um bom administrador, quem é que sofrerá? É a sua família toda. Se um homem decidir se afastar dos caminhos do Senhor, arrumar outras mulheres, quem é que sofrerá, gente? É toda a família. As nossas escolhas, elas vão sempre afetar marido, mulher, filhos. Sempre afetarão. E às vezes afetarão por gerações. Porque as escolhas podem trazer traumas nos filhos, podem trazer consequências deles querer imitar o que foi ensinado, aquelas escolhas. Então a gente tem que ter a maturidade. A palavra do Senhor também mostra no livro de Juízes, capítulo 11, eu estou dizendo aqui os livros para depois vocês lerem, né? A gente está na quarentena, a gente tem mais tempo de parar, de ler. Então, primeiro eu disse Gênesis, capítulo 13, né? Que foi a escolha de Abraão e de Ló. Depois Jonas, né, o capítulo 1, você vai ver ele escolhendo Tarsis e toda aquela agonia no barco por causa da sua escolha, que não foi correta. E agora a gente vai falar de Jefté, Juízes, capítulo 11. Jefté era um homem, né, que a Bíblia fala no livro de Juízes. Paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. No livro de Juízes, ele foi expulso de casa. A Bíblia diz, no capítulo 11, que Jefté, ele era casado, ele era filho de um relacionamento extraconjugal. A Bíblia diz que houve um adultério no casamento dos seus pais e nasceu Jefté. E chama até filho da prostituta, né? A Bíblia fala isso. Ele era um filho de um adultério. E por causa disso ele foi bastante perseguido pelos seus irmãos, porque ele cresceu ali, imagina, crescendo ali, você foi o filho da traição, ou foi a mãe, ou foi o pai que traiu. E ele nasceu com essa perseguição. E quando ele cresceu, a Bíblia diz que os seus irmãos o expulsou de casa. E ele saiu de casa e ia haver uma guerra ali e resolveram chamar Jefté para guerrear ali com eles. E ele fala, né, vocês me expulsaram e agora querem que eu vá ajudar vocês nessa guerra? Então me prometam que se essa guerra for bem sucedida, vocês me receberão e me receberão com honras, né? E a Bíblia diz que Jefté vai guerrear ali com seus irmãos, com a sua família, com o seu povo. E ele faz um voto ao Senhor. E é muito sério também quando nós fazemos a escolha, porque Deus não nos obriga, quando nós fazemos uma escolha de fazer um voto ao Senhor. Eu escolhi fazer um voto ao Senhor. Então, se eu escolhi fazer um voto, eu tenho que cumprir.
Eu não posso assim, Senhor, eu faço um voto e não vou cumprir. Ele escolheu fazer um voto. Senhor, se eu ganhar essa peleja, ele estava muito interessado em ganhar para ser aceito de volta toda a sua família, né, a nação que ele tinha sido expulso. Se eu ganhar essa peleja, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, está ali no livro de Juízes, essa pessoa eu vou oferecer para ti. Deus obrigou Jefté a fazer essa escolha de voto? Não, Deus não obrigou. Então, as nossas escolhas, elas têm consequências nas nossas vidas. A Bíblia diz, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A Bíblia diz que foi uma escolha dele fazer um voto. Deus não estava pedindo para ele esse voto, ele decidiu. As nossas escolhas a gente faz e a gente tem que entender que essas escolhas haverá consequências. E ele disse para Deus, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu oferecerei para ti. E a Bíblia diz que ele era casado e só tinha uma filha, uma única filha. E quando ele volta da guerra, quem é que sai na porta? Sua única filha, né? A única filha que ele tinha. E aí ele chora e diz, minha filha, por que você fez isso? Agora eu voltei ao Senhor e eu vou ter que cumprir. É uma escolha que vai afetar toda a família? Claro. Imagina essa mãe esperando que a filha se casasse, que a filha tivesse filhos, desse neto para ela. Imagina Jefté esperando também que a sua geração fosse expandida e de repente ele votou e a Bíblia diz que a menina não pôde mais casar, ela ficou como um nazireu, né? Entregue e consagrada a Deus e não pôde mais casar. Ela foi entregue totalmente ao Senhor, como ele havia votado. Então, as nossas escolhas, elas podem sim afetar. Eu imagino, não sei, a Bíblia não diz, mas que essa menina, ela deve ter muitas vezes perguntado ao seu pai, né? Pai, por que você fez esse voto? Não é assim, às vezes, quando as consequências estão na família, né? A pessoa questiona, por que você escolheu isso para a sua vida? Por que você escolheu sem pensar na sua família? Por que você escolheu isso sem pensar? É uma trajetória que você escolheu sem raciocinar que haveria consequências e toda a sua família agora vai pagar o preço de uma escolha que você fez. Então é muito sério, gente. Escolhas é algo que é muito sério para as nossas vidas. A gente tem que fazer, primeiro, baseado na palavra de Deus, orar muito, pensar nas nossas escolhas, que as nossas escolhas agora a gente tem maturidade para entender que ela vai afetar não só a mim, mas ao meu esposo, aos meus filhos, as pessoas que estão do meu lado, como a gente viu Jonas, não foram sua família que sofreu as consequências, foram os amigos ali naquele barco que sofreu a consequência de perder seus pertences, teve que ter pertences jogados no mar. Então a gente tem que raciocinar. Pessoas imaturas, como eu comecei essa live dizendo, são pessoas inconsequentes, que faz as coisas e diz assim, a vida é minha, ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu bem quiser. As pessoas maduras, quando vão decidir fazer alguma coisa, elas primeiro param, elas analisam, elas pensam naquela consequência, o que trarão para a minha família? O que vai trazer para os meus filhos? Como essa minha escolha pode ser bênção ou ser maldição na vida da minha esposa, na vida do meu esposo? Como essa consequência vai afetar? Em todos os detalhes, na área financeira, na área emocional, né? Na área sentimental, um homem e uma mulher, quando eles são tentados a fazerem coisas que não agradam ao Senhor, né, fora do casamento, eles têm que pensar a consequência que isso vai trazer para a minha família. A minha família pode se dissolver por causa dessa escolha. A minha família pode se desfazer por causa dessa escolha. Todos nós devemos saber que as nossas escolhas, sim, afetam a nossa família. Quando eu tenho essa maturidade, eu evito fazer muitas coisas por causa da minha família. Olha, eu me lembro que eu me casei muito cedo,
comecei a pastorear muito cedo, né? Eu não fui uma pessoa que casou e depois de muitos anos fui pastorear. Nós já trabalhávamos numa igreja, né, como líderes de jovens. Meu esposo sempre foi auxiliar dos pastores na área de liderança. E quando nós nos casamos, com 6 meses que nós estávamos casados, nós assumimos uma igreja abençoadíssima, igreja que tinha bastante membros e que a gente já estava lá como líderes antes e aí já foi só mas as nossas escolhas, eu sempre pensava nas minhas escolhas, nas minhas decisões, se iria, e até hoje, porque quem trabalha na área ministerial sabe disso. Quem trabalha na área ministerial, se você é um líder na sua igreja, se você é um pastor, se você é uma missionária, se você é uma diaconisa, se você é um líder de um jovem, se você é um líder de levitas, se você é um líder, você tem que sempre pensar que as suas escolhas também podem afetar a igreja que você faz parte, as pessoas que estão do seu lado. Né? E eu me lembro que muito nova, muitas vezes eu queria ter algumas escolhas, mas eu sempre parava para pensar, eu e o meu esposo, não, a gente não pode, né? Por causa da igreja, por causa das pessoas, para não fazer com que as pessoas esfriem na fé, às vezes não, vamos passar um tempo, vamos fazer uma faculdade e vamos entregar a igreja, mas não tinha pessoas ainda preparadas para assumir, a gente se sacrificava mais e a gente pensava mais nos irmãos, a gente se doava mais, por quê? Porque as nossas escolhas poderiam ter algumas consequências e na nossa vida é assim. Então não aceite em nome de Jesus Cristo jamais essa imaturidade de pensar, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, a vida é minha, eu escolho o que eu quiser, a vida é minha e não. Rejeite essa palavra no seu coração. Sempre pensa, a vida é minha, mas as minhas escolhas podem sim afetar os meus filhos, pode fazer com que os meus filhos criem alguns traumas, né? Pode afetar toda a minha geração. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela árvore, ou se vocês já receberam até pelo WhatsApp uma mensagem sobre o pé de tâmaras, né? O pé de tâmaras, ele é plantado, mas a pessoa que plantou nunca vai ver aquele fruto, porque ela cresce até o tempo de dar tâmaras, é quase 80 anos. Então, a pessoa que plantou não vai ver, mas ela planta, porque ela sabe que depois outras pessoas vão comer. Também é assim na nossa vida. Coisas que nós escolhemos hoje pode trazer por gerações alguns traumas. Então, nós devemos ter a maturidade de entender que o que eu escolho, sim, as minhas escolhas, sim, podem afetar outras pessoas. Amém? Amém, Elaine, amém? E nós venhamos entender, e todas as vezes, fazer como o rei Davi, quando tivermos que fazer alguma coisa, a gente venha pensar antes, orar, buscar muito a direção do Senhor, para que o que eu escolher, a minha família, os meus filhos venham ser beneficiados. A minha esposa, o meu esposo venha ser beneficiado. Porque pode ser que alguma escolha que eu faça, eles venham sofrer. E nem foram eles. E aí um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas eu acho muito injusto isso. Eu acho muito injusto. Se a pessoa que está escolhendo, ela que tem que sofrer. Mas como assim? Seria muito fácil, né? A pessoa dizer assim, eu que escolhi errado, então só eu que vou sofrer. Não. Se é um filho que escolhe, por exemplo, se desviar dos caminhos do Senhor, se é um filho que escolhe ir para as drogas, quem é que vai sofrer? É só ele? Os pais vão sofrer. A mãe e o pai, toda a família, a avó, tios, vão sofrer com essa escolha. Se é uma esposa que decide largar o seu lar, a sua casa, ir embora, abandona filhos, só ela que vai sofrer com essa consequência? Claro que não. Ela vai deixar traumas nos filhos, porque foi abandonado no lar e viveu só com o seu pai. E se é um marido que escolhe, não, eu quero viver os prazeres da vida e não vou olhar nem para trás, só ele que vai sofrer? Claro que não. Claro que não.
ele vai trazer consequências para toda a sua família. Se decide que quer viver uma vida preguiça, né? Quem é que vai sofrer? Só ele? Seria muito bom, gente, se na nossa vida o que a gente escolhesse, só a gente sofresse. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. As pessoas que estão do nosso lado, elas sofrem também as nossas escolhas. Então, nós temos a responsabilidade de escolher de forma correta para não afetar outras pessoas. Que eu e você, nós venhamos a entender isso. Todas as vezes que eu e você, nós formos escolher algo para as nossas vidas, a gente venha pensar, não só em nós, não ser tão egoísta de pensar, isso vai servir para mim, eu não estou nem aí para os outros, não. Porque se os outros não estiverem bem, o ambiente não ficará bem, eu também não ficarei bem. Então eu tenho que pensar, primeiro, é da vontade do Senhor isso. Segundo, o Senhor vai aprovar isso que eu estou fazendo. Terceiro, o que isso vai acarretar na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos? Quarto, que isso vai acarretar no futuro, na minha geração, essa escolha que eu estou fazendo. Então, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Jamais elas vão vir sem consequências. Em outro dia, eu estava lendo, né, uma pessoa dizendo assim, eu tenho culpa se eu engravidei de um bandido, de uma pessoa que fuma crack, e por causa disso agora eu sou obrigada a ter o filho? Mas como assim? Quem foi que escolheu o bandido? Quem foi que escolheu a pessoa que fuma crack? Então, se ela escolheu, claro, tem a consequência, gente. Na nossa vida, nós temos escolhas e devemos ter consequências. Ah, missionária, então a senhora quer dizer que Deus não perdoa? Falei isso, não coloca a palavra na minha boca. Deus perdoa a todos, todas as nossas escolhas, quando a gente, se for errado, quando a gente confessa e a gente se arrepende, ele vem nos dar nova oportunidade. Mas as consequências estarão. Por exemplo, um casamento, um filho antes do casamento, e a pessoa depois decide, não, vamos casar, né, tal, mas aquela escolha da pessoa de ter aquele filho antes do casamento, né, de ter tido relações sexuais antes do casamento, Deus vai perdoar? Claro. Mas a consequência de, às vezes, o pai casar ou não, ou ir embora ou ser abandonado, ou não ter trabalho, não estava preparado financeiramente, as consequências virão. Vocês acreditam que Deus perdoa a pessoa que está numa prisão? Que cometeu, vamos entrar agora bem pesado, que para mim é pesadíssimo, aquela Cristiane Ristoff. Vocês acreditam que Deus perdoou aquela moça que matou o pai e a mãe? Claro, Deus perdoa a todos. Quando a gente confessa, se ela tiver confessado, né, como agora dizem que ela é evangélica, tudo, se ela tivesse arrependido de coração, não só choro de emoção. Porque Deus, nós não conseguimos distinguir, tá? Quando alguém está chorando por emoção, só como ouvido, ou por arrependimento, mas Deus consegue. Se ela chorou, se arrependeu de coração, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Mas as consequências, ela vai ter que ter, de ficar presa, consequência de nunca mais estar com seu irmão, a consequência de sempre lembrar o que ela fez com seu pai, com sua mãe. Gente, consequências da vida, elas vêm. Deus perdoa, perdoa. Se alguém na família, no casamento, o filho, a mulher, o marido, escolhe algo errado, se arrependeu, Deus vai perdoar? Vai. Mas as consequências virão. As consequências podem vir e não pode vir da forma que você deseja. Pode trazer alguns prejuízos, não só de um ano, de dois, mas de muitos anos. Então, venhamos ter maturidade de entender
e rejeitar essa frase: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ninguém manda em mim, só quem manda em mim é Deus. Quem usa essa frase são pessoas imaturas, pessoas infantis, que não cresceram, que não sabem que a sua vida reflete em outras vidas também. Amém? Tem alguma pergunta para a gente orar ou pedido de oração? Aí, alguém quer fazer algum pedido de oração para nós encerrarmos a nossa live, agradecendo ao Senhor? Eu sei que, glória a Deus, eu sei que é um tema forte, escolhas e consequências. É um tema forte, mas a gente tem que entender que as nossas escolhas terão, sim, consequências, né? Se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor e decidiu, fez uma escolha de casar com alguém que não serve ao Senhor, e agora depois que você casou, voltou para o Senhor Jesus, né? Começou a ir para a igreja, voltou, se arrependeu, e agora você vai desfazer o seu casamento, porque quando eu escolhi eu não estava firme. Não, não é assim. Deus não vê assim. As nossas escolhas, elas têm consequências, sim. Então você agora vai ter que orar muito para o seu esposo ou sua esposa se converter, voltar para o Senhor Jesus, porque foi uma escolha sua. Você escolheu. Quando nós escolhemos determinadas coisas para as nossas vidas, assim como eu disse para vocês, a escolha de Abraão, de levar Ló, e teve alguns conflitos, a escolha de Ló por achar a campina linda, mas mais na frente ele sofreu muito com essa escolha, porque aquela campina linda virou Sodoma e Gomorra, perdeu a sua mulher, virou estátua de sal, né? A escolha de Jonas, a escolha de Jefté de fazer um voto sem o Senhor pedir, Deus não pediu para ele fazer um voto, ele que decidiu, eu vou fazer esse voto, fez um voto, perdeu a sua família, perdeu a sua filha de ter gerações, né, de casar, de ser uma moça. A Bíblia diz que ela não pôde casar por causa desse voto. Noé, para nós fecharmos, fez uma escolha maravilhosa. Noé foi um homem que raciocinou. Deus está dizendo que haverá um dilúvio e eu vou escolher levar a minha família para essa arca, proteger a minha família. Ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu, está lá em Gênesis capítulo 7, ele escolheu que a sua família seria protegida daquele dilúvio, mesmo vendo que muitas pessoas não estavam escolhendo isso, que é o que hoje em dia a gente vê. Muitas pessoas não escolhem servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, mas ele escolheu. E por essa escolha dele, teve ótimas consequências para a sua família, que não morreu naquele dilúvio. Então, a nossa vida, sim, as nossas escolhas, sim, trarão consequências para toda a minha família e também para a minha geração. Nunca, jamais, eu posso imaginar que minhas escolhas não afetarão os outros. Afetarão, sim, e afetarão pela misericórdia de Deus. Depende da sua escolha se vai afetar só aquela área ou se vai afetar a sua geração. Amém? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Você que entrou logo, não pegou todo, vai estar lá no meu canal. O canal do YouTube é Miss, M-I-S-S, Elizabeth Bonfim. Todas as lives que eu faço no Facebook, no Instagram, eu coloco lá no meu canal, que lá fica por muito tempo. Você pode ouvir novamente, pode compartilhar com outras pessoas, compartilha com pessoas que pensam que a vida é dela e ela que faz a sua escolha. Compartilha, para que também ela entenda que as nossas escolhas trarão consequências. Vai lá, é Miss, M-I-S-S, Elizabeth com T-E, não é T-H. Se você botar T-H, não adianta. T, Elizabeth Bonfim. Se você botar o meu Bonfim com N, N de navio, você não vai encontrar. Não sou eu. Você tem que botar M de Maria mesmo. B-O-M de Maria, F-I-M de Maria. Então, Miss Elizabeth Bonfim. Lá você tem
bênção pura, é verdade. Lá você vai ouvir e vai compartilhar com outras pessoas. Vamos orar? Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas nossas escolhas, que a gente venha fazer escolhas que sejam bênção para as nossas vidas e para a nossa família. Maridos, homens de Deus, sacerdotes do lar, sempre lembre, as suas escolhas pode ser que venham afetar ou abençoar, em nome de Jesus, toda a sua família, a sua esposa e ao seu filho. Mulher, lembre-se, as suas escolhas podem afetar os seus filhos e pode afetar o seu marido. Filhos, lembrem, as suas escolhas podem afetar os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai. A nossa vida tem sim uma grande responsabilidade pela vida das pessoas que estão do nosso lado, pela vida das pessoas que nos acompanham. A nossa vida sim responde. Não devemos ter a imaturidade, mas a cada dia ter maturidade para entender. Amém? Vamos orar? A paz do Senhor. Eita, São Paulo, São Paulo. Quero ir em São Paulo, hein, Adriana? Saudade demais. Como é que tá o Douglas? Então, você entrou no finalzinho, depois você vai lá no canal Miss Elizabeth Bonfim e assiste toda essa pregação que já vai subir para o canal, ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. E a Tua palavra nos ensina que Tu perdoa, sim, os nossos pecados. A Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que as nossas escolhas, a Tua palavra mostra isso através de vários homens e mulheres da Bíblia, que as nossas escolhas têm algumas consequências. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria nas nossas escolhas. Nos ensine, Senhor, a escolher coisas boas para trazer bênção à nossa família. Nos livre das escolhas errôneas, das escolhas, ó Pai, que podem afetar a nossa família e as pessoas que estão ao nosso lado. Em nome de Jesus, continua conosco, abençoa cada vida que ouviu essa live, seja com cada um, entra nos lares, repreenda toda confusão, todo conflito. Deus tenha misericórdia daqueles que estão ansiosos, que estão nervosos com toda essa situação. Pai, venha sustentar a área financeira, abençoe os sacerdotes do lar, Senhor, os provedores. Meu Deus, abre as comportas do céu e não deixe o alimento faltar. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço pelas pessoas que estão ouvindo essa live e por aquelas que vão ouvir, Senhor, há mais tempo à frente lá no canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite para vocês. Deus continue abençoando as nossas vidas. Você pode ir lá no canal, se inscrever e compartilhar com outras pessoas aqui do Facebook. Você sabe que você pode compartilhar. Gente, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas. Vamos compartilhar bênção. É tão bom compartilhar bênção, não é verdade? Deus abençoe. Até segunda-feira, Adriana. Até segunda-feira, Adriana. Glória a Deus, que saudade. Menina, quero voltar a São Paulo para tomar aquele café naquela padaria. Ô, glória. Deus abençoe vocês. Um abraço grande. E vamos que vamos. Um bom final de semana. Segunda-feira, a nossa live novamente. Ó. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, live sobre casamento, família, filhos, marido, esposa. E no Facebook, todos os dias, terapia de mulher. Qual é a terapia da mulher? Você não assistiu ainda? É lavar prato e ir conversando com Deus e eu vou conversando com vocês na terapia de mulher. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu sei que suas portas estão abertas e a minha também. Vem Brasília. Vem Brasília, Adriana. Traz Douglas em Brasília. Ok? Deus abençoe vocês. Um abraço grande. Noite de paz. Quem perdeu a live, vai. Manda um oi, sim. Vou mandar um oi para Margarete.
Deus abençoe, Margarete, uma noite de paz para você, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, entre em teu lar em nome de Jesus. Gente, olha quem entrou agora aqui no Instagram, meu marido, meu lindo marido, meu abençoado marido. Gente, eu queria fazer uma live com ele, gente, mas ele não quer, ele não gosta. Vão aí orando para que eu consiga fazer uma live com ele. Já pensou? Ele sentadinho aqui do meu lado, nós dois conversando com vocês, vai ser benção. Deus abençoe, vamos encerrar então essa live. Uma noite de paz abençoada para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vocês.